Então, turma, ontem, na aula de português, quando nós falávamos sobre fato e opinião em relação ao fato, surgiu a dúvida sobre o que era um adjetivo, certo? Quando é que uma palavra é um adjetivo? Então, hoje, tá, vamos falar um pouco sobre essa classe de palavras. Pessoal, na nossa língua portuguesa, nós temos 10 classes de palavras, certo? Ou seja, todas as palavras da nossa língua portuguesa pertencem a uma dessas classes. Quais são elas? Substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Ok? Nós iremos hoje conhecer um pouco sobre os adjetivos. Turma, mas antes de falarmos sobre os adjetivos, nós precisamos conhecer primeiro essa classe de palavra aqui, ó. Substantivo. Por quê? Porque o substantivo ele está muito ligado ao adjetivo. A função do adjetivo, está muito ligada com o substantivo e também com o artigo. Então, mas hoje nós iremos conhecer um pouco sobre o substantivo, quando é que uma palavra é um substantivo e quando é que uma palavra é um adjetivo, certo? Então vamos lá, substantivo. O que são os substantivos? São termos, quando se fala termos, palavras, responsáveis por nomear seres, objetos, ações e lugares. Ela serve para dar nome aos seres em gerais, a lugares e ações. Preste atenção, existem 9 tipos de substantivos, tá? 9 tipos de substantivo. Quais são eles? Substantivo comum, substantivo próprio, substantivo coletivo, substantivo abstrato, concreto, composto, simples, derivado e primitivo. É importante nós conhecermos esse substantivo. E eles são flexionados. O que significa isso? Eles mudam de acordo com o gênero, número e grau. Professor, o que é isso? O que é o gênero? Por exemplo, eu tenho o substantivo masculino e tenho o substantivo feminino. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um substantivo, bola. Bola é um substantivo masculino ou feminino? Quando eu falo o bola ou falo a bola? Eu falo a bola. Então, se eu uso o artigo a, que é feminino, antes do substantivo, então esse substantivo é feminino, a bola. Aí tenho o lápis, substantivo masculino, certo? E eles flexionam em questão de número, que é isso, singular e plural. Eu posso falar a bola e posso falar as bolas. Então houve aí a mudança, a flexão do singular, a bola, para o plural, as bolas. Ok? E tem também a flexão em relação ao grau, que é isso, aumentativo e diminutivo. Eu posso falar bolão e posso falar bolinha, ok? Mas vamos entender quando é que uma palavra é um substantivo, qual é a função do substantivo. Então, turma, como vocês viram, a função do substantivo é dar nome aos seres em geral, a objetos. Por exemplo, essa imagem aqui. Esse objeto aqui vocês usam para estudar. Qual foi o nome que foi usado para classificá-lo? Qual foi o nome que foi dado a esse objeto? Caderno. Então, caderno é um substantivo. Ele nomeou esse objeto. Caderno. Caderno, lápis, certo? O substantivo dá nome aos seres em gerais. Vamos ver outro exemplo aqui. Pronto. Aqui nós temos uma pessoa, um jogador. Qual foi o nome que deram a esse rapaz? Quem é flamenguista vai saber. Pedro.
Então, a palavra Pedro é um substantivo. Ela foi usada para dar nome a um ser. Nesse caso aqui, todo substantivo que dá nome às pessoas ou a lugares é um substantivo próprio. Vamos ver outro exemplo. Bom, aqui nós temos a cidade de Croatá. Qual foi o nome que foi dado a esse lugar? Croatá. Nesse caso, Croatá é um substantivo próprio, porque é um nome que dá o nome dado a um lugar. Então, todos os nomes de pessoas e de lugares são substantivos. No caso, substantivo próprio. Então, turma, voltando para o adjetivo. Nós já observamos que o substantivo dá nome aos seres em geral, às coisas, aos lugares. E o adjetivo? Preste atenção. O adjetivo está muito ligado ao substantivo, porque ele serve para, preste atenção, o adjetivo é uma classe de palavras, que está dentro daquelas 10 classes que eu mostrei no início, que atribui características ao substantivo, tá? A função do adjetivo é atribuir características ao substantivo, ou seja, ele indica suas qualidades e estados. Essas palavras variam em gênero, então o adjetivo também, assim como o substantivo, ele varia em gênero, masculino e feminino, em número, singular e plural, e também em grau, aumentativo, comparativo e superlativo, que é aumentativo e diminutivo. Vamos ver agora exemplos, tá, de alguns adjetivos. Vai ajudar vocês a entender bem, conhecer bem essa classe gramatical. Pronto, turma, aqui, ó. Veja o exemplo de alguns adjetivos. Vermelho, quente, frio, largo, escuro, laranja, pequeno, falador, tímido. São palavras lindo, alegre, inteligente, que servem que dão característica ao substantivo. Por exemplo, lápis é o substantivo lápis. Esse lápis pode ser vermelho, azul, amarelo, grande, pequeno. Todas essas palavras que eu estou enumerando, elas são adjetivos, porque estão caracterizando o lápis. Nesse caso, está dando uma característica do lápis. Por exemplo, o menino. O menino pode ser inteligente, estudioso. Nesse caso, está dando uma qualidade ao substantivo menino. Ok? Então, aqui são exemplos de alguns adjetivos. Verde, magro, trabalhador, azul, baixo, forte e guloso. Vamos dar mais uma olhadinha em outros exemplos. Então, vamos conhecer aqui, pessoal, adjetivos mais relacionados ao substantivo quando se fala de pessoas. Veja, temos aqui amigável, feliz, trabalhador, honesto, tá? Impaciente, humilde, animado. São exemplos de adjetivos atribuídos a alguns substantivos. A moça é educada, substantivo é moça, educada é o adjetivo, ok? Então, substantivo, ele nomeia o ser, ele dá nome às coisas, aos seres, e o adjetivo, ele qualifica esse substantivo. É um conteúdo fácil. Turma, existe também, turma, os adjetivos pátrio, que são esses? Preste atenção. É o termo que indica a nacionalidade de uma pessoa, um objeto, animal, entre outros. Esta nacionalidade está ligada a países, cidades e estados de uma forma geral. Conheceremos aqui alguns adjetivos pátrios. Vamos conhecer alguns adjetivos pátrios. Quem nasce no Brasil é o quê? Brasileiro. Então, a palavra brasileiro é um adjetivo pátrio. Quem é do Ceará? Cearense. Brasileiro e cearense são adjetivos, são chamados adjetivo pátrio, ok? E nasce na Argentina, é argentino. Argentina é um substantivo próprio, Argentina é um substantivo próprio, e argentino, que é a pessoa que nasce na Argentina, é um adjetivo pátrio. Brasil é um substantivo próprio, porque dá nome a um lugar, e brasileiro é um adjetivo pátrio. Por isso que eu expliquei, turma,
eu tive que explicar também sobre o substantivo, porque eles estão ligados. E ainda tem um artigo que vem antes do substantivo. Só não expliquei agora para não ficar um conteúdo muito amplo, mas explicaremos depois. Então, finalizando, turma, o adjetivo, assim como o substantivo, eles pertencem às 10 classes gramaticais. Substantivo, artigo, adjetivo, pronome numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Algumas dessas classes gramaticais aqui vocês não irão estudar agora, só em outras séries, ok? Mas é importante já saber o que é um substantivo, o que é um artigo, o que é um adjetivo, pronome, numeral e verbo. Tá? Advérbio também, essas 7 classes gramaticais, vocês já podem estudar, irão estudar no 5º ano. Preposição, conjunção, interjeição, são em outras séries futuras aí. Ok? Guarda aí as atividades.